esofágico, transtornos motores do esôfago e esofagite. E começaremos por refluxo gastroesofágico. El reflujo es la migración retrógrada del contenido gástrico del estómago hacia el esófago. En barreiras, dice que es un fenómeno fisiológico que acomete todas las personas, pero para definirnos como una patología, tiene que presentar síntomas molestos con o sin complicación, con o sin lesiones en la endoscopia. Es un problema de salud frecuente, abarca 15% da população espanhola. Tipicamente aparece em homens pela terceira e quarta década de vida e seus sintomas são leves e pouco frequentes. Na fisiopatologia, quando falamos de fenômeno fisiológico, acontece porque há uma relação do esfíncter esofágico inferior y por esto hace la distinción de la cámara esofágica inferior. Así el contenido gástrico vuelve, pero compensa cuando mezcla con pH básico de la saliva. Por eso no produce síntomas molestos ni lesiones. Ya en la patología es multifactorial, pero o principal, esse problema essencial reside na incontinência da barreira da união gastroesofágica, ou seja, a válvula gastroesofágica não consegue cerrar completamente. Isso é provocado por diversos motivos, como o excesso de relaxações transitórias do esfíncter esofágico inferior, as alterações do esfíncter esofágico inferior, isso dá alteração do tono muscular, e o incremento da pressão intra-abdominal. Isso faz com que diminua a motilidade do esôfago, fazendo com que o alimento se quede atrapado ali por mais tempo e disminuir também a resistência da mucosa. São inúmeros os fatores de risco que podem desencadear isso. Como os principais teremos a hernia de hiato, que é a produção do estômago hacia arriba por el hiato esofágico. A hipersecreção ácida, que como o próprio nome diz, aumenta a secreção de ácidos, e a diminuição do vaciamento gástrico, que é a gastroparesia do estômago, e fatores externos, como alimentos, temos gaseosos, gordurosos, café, tabaco e os fármacos, como os principais dos AINES. Buen día, soy Lucas. Los principales síntomas de la hernia son la pirosis retroesternal, la regurgitación ácida y la disfagia. Pero los pacientes también pueden presentar algunos síntomas poco característicos, como el dolor del corazón cardiológico, laringitis, tos crónica y alteraciones del esmalte dental. 25 a 50% también pueden presentar síntomas dispépticos, como la hipergastralgia y el distrés postprandial. Y la relación entre los síntomas y las lesiones mucosas no es uniforme. O sea, el paciente puede presentar una sintomatología intensa sin ninguna lesión o una lesión gástrica, una lesión esofágica grave sin ninguna sintomatología. Y para eso, ¿puede pasar? Crearon la clasificación de Montreal, que divide la hernia en dos grupos, los síndromes esofágicos y extraesofágicos. Los esofágicos se dividen en los síndromes que son únicamente sintomáticos, como síndrome de reflujo típico o de dolor torácico cardiológico, y síndromes ya con lesión esofágica y sintomatología, que es macroscópicamente visible con una endoscopia normal. Son la esofagitis, estenosis, esófago de Barré y adenocarcinoma. Y los síndromes extraesofágicos, que se dividen en síndromes que tienen una clínica establecida con una relación con la hernia, que es la tos, laringitis, asma y erosiones dentales, y síndromes que tienen menos asociación con la hernia, que es la faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y otitis média recorrente. Bom dia, meu nome é Oscar. O diagnóstico do ato da hernia ela é predominantemente clínico, podendo utilizar provas complementares como a endoscopia, diagrametria e manometria. A endoscopia ela é um método que é utilizado para observar a lesão da mucosa esofágica e também quantificar a sua gravidade. O pH vai medir basicamente o índice hidrogeniônico que está no esôfago
durante a deglutição. Já a manometria ela vai avaliar o movimento, a capacidade e a forma de contração muscular do esfíncter esofágico inferior. O diagnóstico diferencial vai ser de acordo com a queixa principal do paciente, com o sintoma principal que ele escorre para o médico. Se ele falar que está com um sintoma principal, disfagia, você deve descartar esofagite eosinofílica, esofagite por refluxo ou estenose esofágica, bem câncer esofágico, transtornos motores. Se a queixa principal for dor torácica, ele deve descartar enfermidades coronárias, esofagites por medicamentos e transtornos motores. Se for reabilitação, se deve descartar divertículo de Zenham, transtornos motores específicos. Se for pirose, se deve descartar hipersensibilidade esofágica, pirose associada a refluxo ácido patológico e pirose funcional. O tratamento ele vai se basear em medidas dietéticas, casos farmacológicos ou quirúrgicos. As medidas dietéticas e postulares, elas vão ter uma redução muito importante nos sintomas. Em pacientes obesos, eles vão ter uma redução muito drástica com a perda de peso. Entre essas medidas, o colega já falou, vai ser a diminuição de alimentos que vai irritar esse esfíncter, como café, medicamentos como AINES, e também mudar o estilo de vida. Pacientes deixar ou diminuir fumar bebidas alcoólicas e também gaseosas. Em pacientes com sintomas predominantemente do corpo, se recomenda ele ter a sua última alimentação 3 horas antes de se acostar. E quando ele for se acostar, colocar a cabeceira de 20 a 30 centímetros de altura. Também pacientes que ele se alimenta com grandes quantidades de uma única vez ou 2 vezes, orientar ele a colocar, dividir em 3 a 6 vezes essa alimentação, se alimentar com poucas quantidades. Farmacológico. O tratamento se basa principalmente no uso de IBPs, como omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, também o uso de antiácidos. Os alginatos eles se mostrou muito eficazes na diminuição do refluxo ácido pós-prandial imediato. Também o tratamento quirúrgico. O tratamento quirúrgico eles fazem pacientes que ele não quer ficar tomando de forma prolongada os IBPs. Também pacientes que ele tem os sintomas muito exacerbados. Aí ele se opta pela cirurgia. E se mostrou a cirurgia tão eficaz quanto o uso dos IBPs. Também o paciente que ele faz a cirurgia, de 20 a 50% dos pacientes, mesmo fazendo a cirurgia, tem que continuar tomando os IBPs. E os IBPs quando usa de forma crônica, você deve observar no seu paciente os índices da vitamina B12, cálcio, vitamina D e também de magnésio. As complicações do herpes pode ser esofagite por refluxo, incluindo úlceras esofágicas, estenose péptica, esôfago de Barré e adenocarcinoma esofágico. Buen día, yo le voy a estar hablando de los trastornos motores, soy ingeniera. Los trastornos motores del esófago se clasifican en los trastornos del esfínter esofágico superior, la esofaringe, y en los
gástrica, el espasmo esofágico distal, el esófago hipercontráctil, la peristalsis esofágica y las alteraciones menores de la peristalsis. La calasia. Esta enfermedad afecta a varias mujeres por igual. Su etiología es desconocida, pero intervienen factores genéticos, infecciosos y autoinmunes. Los genéticos es porque tienen una agregación familiar y cierta relación con cierta terminal de antigénico HLA. Los infecciosos, por su gran similitud con la enfermedad de Chagas y una supuesta relación con el virus del enfermedad. Los autoinmunes, porque encontramos presencia de anticuerpos, antiflexos y entéricos en el suero, infiltrados linfocitarios en el tejido y asociación con enfermedades autoinmunes. La fisiopatología. Morfológicamente existe una degeneración y disminución de las células ganglionares del plexo de aorta, así como depresión de células superficiales del cajal. La alteración funcional por la disminución de los mecanismos inhibidores de la contracción muscular, los neurotransmisores que median la relajación del esfínter, el perfil intestinal, el vaso activo y el óxido nítrico están ausentes en los pacientes con acalasia. Las alteraciones en la inervación del músculo da como resultado una respuesta exagerada frente a los estímulos excitatorios colinérgicos, o sea, una hipersensibilidad por la inervación. Cuadro clínico. El síntoma principal es la disfagia, que es tanto para líquidos como para sólidos. Puede empeorar en un estado de tensión emocional o si se beben líquidos fríos o con gas. El dolor torácico, opresivo y transficiente es muy parecido al dolor coronario. La regurgitación de alimentos, que puede ser tardía o aguda, y de la saliva, que es principalmente por la noche y el decúbito. Las manifestaciones menos frecuentes son los episodios nocturnos de tos o las neumonías recurrentes debido a la broncoaspiración de los alimentos. Puede conducir a una pérdida de peso y en casos avanzados anemia, malnutrición y deficiencias vitamínicas. El diagnóstico, el gol estándar es la manometría esofágica de alta resolución, que es un procedimiento más sensible y específico. Las alteraciones motoras que encontramos en la manometría son la relajación incompleta de la unión esofagogástrica, o sea, el esfínter inferior, tras la depresión y la ausencia de peristaltismo en el cuerpo esofágico. También la manometría permite subclasificar la calasia en 3 tipos. El tipo 1, que es la clásica, que no hay cambios en la presión esofágica con el esfínter hipertónico. O sea que el 100% de la peristalsis es fallida. El tipo 2, aumento de presión en todo el esófago. Este tipo tiene la mejor respuesta al tratamiento. Y el tipo 3, que son las presiones muy elevadas con presencia de espasmos, que no tienen buena respuesta al tratamiento. También tenemos la endoscopia digestiva alta, que es útil para descartar lesiones orgánicas que puedan producir obstrucción del esófago distal y simular una acalasia, o sea,
parcialmente ou completamente conservado. E quando não se deve uma causa mecânica, tipo por exemplo, uma hernia hiatal, uma esfagites, deve tratar de pacientes com um fenotipo incompleto de acalase. Também tem o espasmo esofágico distal, que é um transtorno da motilidade esofágica, cursa clinicamente por disfagia. Normalmente ela é episódica, dor torácico, que é muito semelhante a uma angina de peito, pode surgir espontaneamente ou devido à ingressão de líquidos frios, ou até mesmo durante uma tensão emocional. Afeta de forma semelhante a homens e mulheres, mas mais frequente depois de 50 anos. A hidropatogenia de causa desconhecida, mas ela tem uma certa relação com a acalase. O diagnóstico também definitivo do espasmo esofágico se estabelece mediante estudo manométrico, que revela mais de 20% das contrações prematuras. Tem outro estudo também, que é a imagem radiológica, em sacacortes e tirapum, sugere contrações energéticas simultâneas no corpo esofágico. É muito característica, mas ela se observa em uma minoria. A endoscopia também vai consistir para descartar processos orgânicos, como neoplasias, neoplasias e esofagite, que podem produzir secundariamente alterações motoras no esôfago. O tratamento também vai variar muito segundo a gravidade dos sintomas. Os casos leves devem explicar ao paciente a origem das moléstias e assegurar que a enfermidade não é perigosa. Em casos mais graves, é utilizado vários agentes farmacológicos, como anticolinérgicos, nitritos e antagonistas de cálcio, tendo resultado variável. Nos pacientes que continuam apresentando sintomas, realizam uma dilatação forçada que pode aliviar a disfasia e a dor. Por último, em casos muito graves, é realizada uma miotomia larga do esofágico inferior, até o ponto em que se observam manometricamente signos de espasmo. Tem o esôfago hipercontrátil, que é um transtorno da hipercontractilidade do músculo esofágico e geralmente é de origem primária, mas também pode ser secundário quando o paciente apresenta hernia. A manifestação clínica mais frequente é a dor torácica, também pode ter associado a disfagia. O diagnóstico é manométrico. O tratamento também farmacológico é bem similar aos casos esofágicos difusos. Quando o transtorno se apresenta em um paciente com hernia, deve fazer o tratamento com inibidores de hormônio próprios. Tem a peristalse esofágica, que se caracteriza por um flexão típico ausente, com pressões residuais atuadas do esfíncter esofágico inferior. Predominam sintomas relacionados com o refluxo gastroesofágico, no qual o tratamento se baseia na inibição da secreção ácida, que podem associar-se a fármacos procinéticos como a metoclopramida ou citalopramida. Tem as alterações menores da peristalse esofágica, e elas normalmente vão se apresentar em indivíduos assintomáticos que se encontram na motilidade esofágica eficaz, quando mais de 50% das percussões são débeis ou peristaltismo fragmentado. Seu significado clínico é todavia incerto. Entre los trastornos motores del esófago tipo secundario, entre los trastornos motores del esófago tipo secundario, que tienen como origen enfermedades extraesofágicas que pueden ser colegenopatías, neuropatías y miopatías, o se producen como consecuencia de lesiones orgánicas del esófago, esofagitis, también puede ser quirúrgico, estenosis. La esclerodermia es una colegenopatía también conocida como esclerosis sistémica progresiva. Se presenta en el 75% de los pacientes a lo largo de su evolución. Y una de sus características es que compromete la musculatura lisa del esófago. Tiene como cursa por hipotensión de la unión esófago-gástrica, hipomotilidad de los dos tercios inferiores del esófago, que favorecen al reflujo gastroesofágico y la dificultad en el tránsito esofágico. Ambas cosas llevan a
diagnóstico se da por endoscopía, que permite ver las alteraciones del esófago, la manometría esofágica, que valora la funcionalidad, y la taximetría esofágica ambulatoria de 24 horas. La importancia, es importante la identificación de estas alteraciones porque ayuda a establecer la posible afección visceral por la retinopatía. Ante la presencia de una esofagitis por reflujo y la sospecha de esclerodermia, es imprescindible valorar la capacidad funcional del esófago, ya que ambos valoran si va a ser quirúrgico o no. El tratamiento es similar al del reflujo gastroesofágico primario. Es frecuente la necesidad de una inhibición intensa de la secreción ácida gástrica con dosis doble de IVP debido a la gravedad del reflujo y la alteración del aclaramiento esofágico. La polimiositis y dermatomiositis afectan a la musculatura estriada. Las alteraciones se manifiestan en el tercio superior del esófago. Cursa con hipomotilidad esofágica, con hipomotilidad faríngea y disminución de la presión en el esfínter esofágico superior. En ocasiones la afección se extiende a los tercios inferiores compuestos por la musculatura lisa. En la clínica tenemos disfagia, orofaringia, regurgitación, nasofaringia y episodios de aspiración respiratoria. Entre las enfermedades endocrinas y metabólicas tenemos a la diabetes, que puede producir trastornos del esófago, en particular cuando se acompaña de alteraciones del sistema nervioso autónomo. La manometría logra distinguir la disminución del número de ondas primarias, aumento de la actividad motora espontánea, morfología aberrante de las ondas deductorias. Rara vez estas alteraciones tienen manifestación clínica relevante. Entre las enfermedades tiroideas pueden afectar secundariamente al esófago. El hipertiroidismo, la actividad motora del esófago es excesiva. En el hipotiroidismo, al contrario. Estas alteraciones revierten tras la normalización de la función tiroidea. La amiloidosis, su mecanismo patogénico es el depósito de sustancias amiloides en los nervios y músculos esofágicos. Afecta a la capacidad funcional del esófago en aproximadamente el 60% de los pacientes. Su traducción clínica es variable. El alcoholismo se describe como hipotonía en el esfínter esofágico inferior, hipocontractibilidad del cuerpo esofágico para la disminución y aumento de la actividad motora espontánea. La enfermedad de Chagas, producida por infección del Trypanosoma cruzi, tiene en su fase aguda fiebre, adenopatías generalizadas y hepatosplenomegalia. Las manifestaciones estarían más frecuentes como insuficiencia cardíaca congestiva, existencia de megacolon y megasófago. La afección esofágica se debe a la lesión del plexo mientérico. Sus manifestaciones clínicas y el abordaje diagnóstico terapéutico son semejantes a las de la atalasia. Buen dia, Fabrício. Esofagite. Então, a esofagite ela é a inflamação, né, ou inchaço do revestimento interno do esôfago. As causas da esofagite, dá para viver, tá? Inclui o regresso do ácido estomacal, que é o urege, né, ao esôfago, ao uso de medicamentos por via oral, infecções ou alergias. Eu vou dar uma pincelada assim por alto e depois a gente vai entrar mais a fundo sobre cada um. Os sintomas gerais, a quadriclínico no geral, da esofagite é o mau alento, né, náuseas e vômitos, acidez, a dificuldade para tragar, regurgitação ácida, a comida tragada no esôfago, dor em peito, principalmente atrás do esternão. E o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito por história clínica, com exame físico, a endoscopia superior, a radiografia primária, né, que ele vai ajudar a
para melhorar a visualização do órgão, pH esofágico e manometria esofágica. Tratamento. O tratamento da esofagite, ela vai depender muito da causa subjacente dela e da gravidade, no caso do dano que ela vai apresentar aos tecidos. Se ela não se trata, ela pode pode danificar, né, a mucosa que recobre o estômago, que vai interferir nessa função normal que é transitar a comida da boca ao estômago. Aí o tratamento pode ser medicamentoso, o campo de estilo de vida, como os meninos falaram, né, a questão da obesidade, alimentação, cirúrgico, e tem também casos de medicina alternativa. A esofagite purética, ela, como os meninos falaram, ela é uma complicação da hernia, né, é um tipo de complicação, é o tipo mais comum de esofagite, que é causado pelo refluxo gastroesofágico. O ácido do estômago, junto com o conteúdo do estômago, ele tendo essa coisa repetidamente, ele causa a irritação. E os fatores que predispõem a essa esofagite, o sobrepeso, asma, tabaco, o embaraço, o vômito continuamente, medicamentos como aspirina e outros anti-inflamatórios ou esteroides e a hernia de hiato. Os sintomas e signos são bem parecidos, são bem incomuns, né, com o da esofagite no geral. Só que nesse a gente destaca mais como o refluxo gastroesofágico. Aí a gente dá mais a tosse, a voz rouca, a laringite, piroses e a regurgitação ácida são os principais, os mais característicos da esofagite purética. O diagnóstico, a anamnese, a endoscopia e o exame radiológico contrastado, né, a cintilografia e a mamografia. Na endoscopia, a gente usa a escala de Silver-Miller e Los Angeles. Essa escala, ela vai identificar, né, a lesão, vai analisar para, como é que eu posso dizer, avaliar a gravidade da esofagite e da lesão, para não ser necessário fazer uma biópsia sem necessidade, para que não seja necessário, né? Dentre elas, eu não vou ler todas, mas a gente tem na de Savary-Miller, um esôfago, o grau 1, uma lesão única, e até o grau 5, que a gente vai ter já uma enfermidade de epitélio de Barré, que aí já vai ser como se fosse uma forma crônica, né? O epitélio, o revestimento, ele já vai ter modificado, já vai ter sido modificado. Que aí é onde entra, né, a questão da biópsia, do tratamento cirúrgico, enfim. Agora, tratamento medicamentoso, né, são antiácidos, bloqueantes de receptores de H2, como a cimetidina, inibidores de bomba de prótons, como o omeprazol, ele vai bloquear, né, a produção do ácido. E a cirurgia é com doplicatura, que ela é mais utilizada, ela é menos invasiva, que ela é de forma laparoscópica, também chamada de cirurgia de Nissen. Bom dia, meu nome é Leônica de Paulo. Eu vou falar sobre esofagite eosinofílica. É uma enfermidade inflamatória crônica do esôfago, causada por alergênios, tanto alimentares como aéreos. Os fatores que ela se caracterizam pela presença de sintomas esofágicos e infiltração de eosinose. É a segunda causa mais comum de esofagite.
depois da hernia. E a primeira causa de disfagia, impactação alimentária em ninhos e adultos jovens. São diversas hipóteses que justificam o crescimento. Entre as que se destaca são os alergênicos. É uma enfermidade crônica e progressiva. A presença da inflamação, ela se confunde muito com o refluxo, com a enfermidade por refluxo. E por isso que o diagnóstico dela, muitas vezes é tardio, porque essa confusão que tem, então se descobre muito tarde. E aí se faz o diagnóstico por endoscopia. Na endoscopia, ela se caracteriza por presença de anéis. Eu esqueci o nome dos anéis. Isso. Aí o que acontece com o esôfago? Vai dar uma característica de traqueia. Que com o passar do tempo, o não tratamento, ele vai dando um estreitamento nesse esôfago. O tratamento, ele é muito complexo, pelo fato de ser uma doença que é causada por alergias, então tem que ser acompanhado também com alergistas, clínicos, gastros, enfim. Aí, para eliminar os sintomas da inflamação, pode ser usado o omeprazol, né, modificar a dieta. E é importante também que se dê corticoide. No caso, poderia estar usando a fluconazona e a budesonida. De 30% a 50% dos pacientes, eles alcançam a remissão. Aí tem o tratamento de mantenimento, já que os sintomas recorrem. E a cada 6 a 2 meses tem que se fazer a endoscopia, também tem a toma das biópsias que tem que se fazer para poder estar fazendo diagnósticos diferencial, né? Porque no caso dessa esofagite, não é comum que se encontre eosinófilos no esôfago. Então, esse no caso seria o diagnóstico diferencial dessas. Meu nome é Leidiane. Vou falar da esofagite infecciosa. A infecciosa ela é muito mais comum em pacientes imunocomprometidos e pouco frequente em pacientes imunocompetentes, a não ser em casos em que possa estar sofrendo de transtornos motores do esôfago, como a acalase. Nesse caso, por ocorrer êxtase alimentar, onde o alimento pode ficar parado e aí proliferação de micro-organismos. As mais frequentes são as virais e fúngicas. A candidíase esofágica a principal micro-organismo implicado vai ser a Candida albicans e ela está quase sempre associada com a candidíase orofaríngea. Pero, se não tem a candidíase orofaríngea, não exclui o diagnóstico. Necessita que faz a endoscopia para poder verificar diretamente. Os principais sintomas da candidíase esofágica vai ser a odinofagia e a dor retroesternal, a deglutição. O diagnóstico sempre clínico com endoscopia esofágica. Na endoscopia vai apresentar as placas características de candidíase e vai ser de forma difusa e normalmente se distende da mucosa. E também na biópsia vai aparecer características de fungos, né, que são as leveduras. O tratamento vai ser com um antifúngico, pode ser o fluconazol, em dose de 200 a 400 mg por mais ou menos 2 a 3 semanas. A herpética também é muito comum em imunocomprometidos e principalmente em pacientes transplantados,
né? Não, raramente vai ser verificado em pacientes são, e é principalmente causado pelo vírus da herpes simples tipo 1. Pode ser por reativação da herpes ou pode ser por infecção. Os sintomas principais vai ser muito característico ao odonofágio, disfágio e afeto. O diagnóstico segue sendo clínico. Na endoscopia, a gente vai verificar úlceras profundas, difusas entre partes de mucosa sangue. A biópsia é para diagnóstico diferencial e o tratamento com antirretrovirais, que são que é o aciclovir, em pacientes, no caso imunodeprimidos, de 7 a 10 dias e imunocompetentes imunocompetentes 14 a 21 dias e imunodeprimido 14 a 21, entendeu? Fácil, por favor. O citomegalovírus é somente em pacientes imunodeprimidos. Esse não é comum, não ocorre em pacientes imunocompetentes, também usa com febre, por isso é importante o diagnóstico diferencial da herpes, porque a clínica é muito parecida, e a endoscopia vai ter as úlceras, porém, longitudinal, e no terço distal. O tratamento vai ser com valganciclovir, que é o de eleição, porém, como ele pode ter intolerância oral, o paciente pode entrar com intravenoso, que é o ganciclovir. As outras esofagites menos comuns, né, abrange virais, bacterianas e também fúngicas, porém bem menos comum que as outras. A medicamentosa, ela é muito comum pelo uso indiscriminado de medicamentos, principalmente por antibióticos e AINES. Entre os antibióticos está a tetraciclina, doxiciclina, o AINES, aspirinas, né, ou outros anti-inflamatórios não esteroidais. Principalmente vai estar muito caracterizado pela forma de uso das pastilhas, que é tamanho, o horário que toma, às vezes toma sem ter se alimentado, ou toma logo que vai se deitar, porque a postura também ela faz com que possa ocorrer complicações. E aqui já está aqui os frequentemente implicados. E no caso do tratamento, o diagnóstico vai ser por endoscopia, vai entrar a clínica também e também vai estar muito caracterizado as úlceras, porém de pequeno tamanho. E o tratamento vai ser a prevenção, né, mediante a ingesta adequada de água junto com o fármaco, se não pode ser retirado, mas de preferência que retire o medicamento e sempre que for tomá-lo, mediante a alimentação, uns 30 minutos antes da toma do medicamento. Antigo.